Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geomancer, eu sou o professor Matheus e hoje vamos mergulhar em um tema fascinante, as forças que moldam o nosso planeta. E sim, esse é um tema muito bem cobrado em Enems, vestibulares e afins, que embora é deixado de lado pelos professores de geografia muito comumente, até porque a geografia física não é sempre um tema que desperta interesse do próprio professor, não é um tema tão agradável de estudar, porque bem, ele não requer muita análise, como é uma geografia urbana, como é uma geografia econômica, como é a política. Simplesmente é assim, assado e acabou. É o que vai entrar lá em geografia determinista. E aí eu lancei 2 vídeos no YouTube, né? Um falando sobre o lado obscuro da geografia, que eu vou deixar aí o link na descrição. E o outro, o lado indestrutível da geografia, esse mais recente, esse último, que é consequência do assunto que vamos falar aqui hoje. Então, se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, peço a gentileza que se inscreva no canal, me ajude a bater os 100 mil, mas meu Deus, só tem 500, tá longe. Mas eu creio que com dedicação, em breve eu chego lá. Pois bem, se você não é meu aluno, este é um canal focado a falar sobre geografia e geralmente os assuntos são relacionados ao que eu ensino em sala de aula. Se você não é meu aluno, mesmo assim, sinta-se convidado a se inscrever no canal e se tornar meu aluno. Pois bem, a paisagem que vemos, ela não é estática. Então, se você olhar pela janela, essa visão que você está vendo da natureza, vamos supor que você olha o horizonte, tem um morro, tem uma praia, seja lá de onde você estiver, isso não é estático, não é parado. Isso mudou ao longo dos anos. Só que nós temos que considerar que na geografia, na geologia, por assim dizer, as coisas acontecem na casa dos milhares de anos. Nós temos que pensar que o planeta ele não nasceu ontem. O nosso planeta Terra ele evoluiu ao longo dos milhares e milhares de anos. Nós passamos por éons, eras, períodos. Então, momentos que o nosso planeta vivenciou que tiveram suas mudanças. Então, nós tivemos grandes tempestades no nosso planeta, furacões, tsunamis, terremotos, períodos glaciais, períodos em que a gente teve um aumento tropical maior. Nós tivemos espécies diferentes habitando o nosso planeta e interagindo com ele de forma diferente no nosso planeta. Tivemos aí pelo menos 5 grandes extinções em massa, ou seja, não foram só os dinossauros, nós tivemos muito mais. Pois bem, eu vou dividir esse vídeo em partes. Primeira parte nós vamos falar sobre os construtores, ou agentes internos, aqueles que criam o terreno. E aí, embora vai estar rolando aí uma gameplay na tela, eventualmente eu vou colocar algumas imagens aí na tela, como já coloquei, e vocês vão acompanhando. Se precisar dar pausa no vídeo, analisa com cuidado, entende bem a situação que o vídeo está explicando, porque é importante que você saia daqui sem dúvidas. E claro, seria melhor ainda se você saísse daqui procurando lista de exercício aí na internet para resolver, de preferência listas resolvidas, né? Que te ajudasse a fixar ainda mais esse conteúdo, o que não é difícil, mas é necessária uma fixação. Vamos lá. Os construtores também são chamados de agentes endógenos. Eles são como os construtores do nosso planeta, porque são eles que constroem as montanhas, os continentes, são eles que constroem os vales, os mares, morros, montanhas, já citado aqui, enfim, diversas coisas. E as forças que fazem esses relevos, elas vêm do interior da Terra. E o seu trabalho principal, então o trabalho principal desses agentes é literalmente erguer o relevo, então tirar ele de uma posição mais baixa e levar para uma posição mais alta. A grande força por trás desses agentes é o calor que fica lá no manto terrestre, tá? Esse calor também interage com o núcleo do planeta Terra, que gera o que nós chamamos de movimentos de convecção. Nós temos ali uma imagem onde tem um desenho do planeta Terra, por assim dizer, né? Onde
nós vemos setas fazendo movimentos circulares. Isso é um movimento de convecção, ou seja, as setas que estão próximo ao núcleo externo são mais quentes, têm mais temperatura. Essas setas levam o calor para cima, para a superfície, e chegando lá, elas esfriam, mas elas continuam fazendo um movimento rotatório. E desse movimento, essa seta ela esfria, desce fria para o núcleo externo, aquece novamente e sobe, gerando diferenças de temperatura. Isso vai gerar para nós não só diferença de temperatura no planeta Terra, como vai promover o próprio tectonismo, que é formado por grandes pedaços de placas tectônicas que flutuam sobre o magma. O movimento dessas placas é o que causa, né, os terremotos, os tremores, as montanhas, os morros. E esses movimentos, né, esse movimento de placa tectônica vão receber dois nomes: orogênese e epirogênese. Orogênese é como está mostrando a imagem para vocês. Ele vai gerar a formação de montanhas. Acontece quando duas placas tectônicas se chocam e elas podem se dobrar e acabar se enrugando, criando cadeias de montanhas, como por exemplo a Cordilheira do Himalaia, que continua crescendo até hoje, devido ao choque entre a placa indiana e a placa euroasiática. Ou seja, essas duas placas elas estão se empurrando e ainda permanecem se empurrando, então as montanhas continuam crescendo de tamanho. O outro modelo é o modelo de epirogênese, que é lento, gradual, ele vai fazer uma coisa chamada soerguimento ou rebaixamento das áreas terrestres, sem que haja um dobramento, ou seja, não é que nem a orogênese em que uma placa se enfia dentro da outra, né? É uma empurrando a outra. Pois bem, no movimento de epirogênese ela vai chamar de negativa quando o terreno só cai para baixo, como está mostrando a seta ali. De repente um pedaço de terra afunda. E o outro, o epirogênese positiva, é quando ele só sobe. Aí sim, ele pode formar morros ou montanhas. Normalmente ele vai formar morros, tá? Não montanhas. Nós vamos ter também outros tipos de movimentos de placas tectônicas, da qual vamos chamar de limites, sendo o primeiro deles o limite divergente, como está mostrando na imagem. É quando as placas se afastam uma da outra, elas vão no sentido opostos. E nesses locais o magma fica exposto. Ele vai formar cadeias de montanhas submersas embaixo da água, né? A gente tem um exemplo como a dorsal mesoatlântica, e isso pode criar uma crosta oceânica, ou seja, aquela camada embaixo da terra, que fica, embaixo do oceano. Depois nós temos ali os limites transformantes, é quando nós dizemos que as placas elas cisalham, elas andam lateralmente, uma em direção à outra. E a gente tem o exemplo da falha de San Andreas, e esse cisalhamento vai gerar muitos tremores de terra, muitos terremotos, que é muito frequente na região da Califórnia, nos Estados Unidos. E por último, o limite convergente, que daí ele pode gerar um movimento de orogênese, já discutido aqui, que é quando uma placa sobe em relação à outra. Tá, então já explicado esse tema, vamos tratar agora de um outro construtor, que é o vulcanismo. Ele é um processo onde o magma lá do centro da Terra é extravasado e ele sai em temperaturas elevadas, encontrando fora do manto, fora do núcleo da Terra, uma superfície mais fria, gerando então a formação de ilhas, gerando a formação até de, possivelmente, continentes, tá? E por que isso acontece? Bom, o vulcanismo ele está diretamente ligado à intensa atividade que acontece no manto terrestre. E ele fica ali entre os limites das placas tectônicas. Então, o que é esse limite? Cada placa tem uma borda onde elas estão se batendo nessas bordas, né? Então é nessa borda, bem no meio entre elas, que a gente vai ter o vulcanismo. A gente tem que pensar que o magma que está no centro da Terra, ele está pressurizado. E ele está tentando sair por brechas. Então imagina que tem todo o peso do planeta Terra em cima daquele magma, gerando muita pressão. Então ele está tentando sair por brechas que ele puder encontrar. Pois bem, a ascensão do magma vai ocorrer onde geralmente essa pressão é menor. Geralmente no que nós chamamos de zonas de subducção, onde uma placa afunda sob a outra
em um limite como a gente viu dos convergentes, ou tá em limites divergentes onde as placas se separam. Vai existir dois tipos diferentes de vulcões. O primeiro deles é chamado de vulcão com erupção efusiva, onde eles liberam uma lava fluida menos viscosa que escorre mais fácil. Esse tipo de erupção não é explosiva. Ela cria vulcões com formato largo e achatado como se fosse um escudo, que é o exemplo do vulcão de Kilauea, no Havaí. A lava escorre por grandes distâncias, formando paisagens de rochas vulcânicas escuras, e dá para ver aquele cenário de um vulcão mais ativo, que não explode, sai fumaça do vulcão, a gente vê a lava correndo pelo vulcão, mas ele não tá ali para explodir, tá? Não, nada impede que ele vá explodir eventualmente, mas o comportamento desse vulcão para a humanidade é mais tranquilo. Vulcões com erupção explosiva é o segundo caso. Já aqui é tiro, porrada e bomba, né? Explodiu, vai entrar pra história. Nesse caso, o magma ele é mais viscoso e rico em gases, então é por isso que ele explode. A pressão interna do vulcão aumenta muito, muito. Então é uma energia muito forte liberada dessa explosão, tá? Que vai lançar cinzas, rochas e gases a grandes altitudes, inclusive vai interditar aeroportos. Às vezes, dependendo da região, pode interditar até um continente, porque vai dar muita fumaça, ou como essa fumaça pode atravessar o planeta Terra e acabar, inclusive, afetando aeroportos de outros países. Me dá uma pesquisada depois, tem histórias interessantíssimas envolvendo vulcões com erupção explosiva. Pois bem, essas erupções são extremamente perigosas, né, para a espécie humana e elas vão formar então vulcões altos, com aquele formato cônico, digno de filme, como por exemplo o vulcão de Vesúvio, que soterrou a cidade de Pompeia, né? E o Monte Fuji no Japão. E aqui eu trago uma história para vocês do vulcão de Krakatoa, que também foi chamado de o Inferno de Java. Tá, uma erupção que aconteceu em 1883. Diz historiadores que foi a explosão de um vulcão mais estrondosa e perigosa para a humanidade da história do planeta. Ela conseguiu lançar detritos a 100 km de altura, então potente mesmo. Ela causou mega tsunamis ao redor das ilhas e dos locais próximos. Inclusive afetou o planeta todo. A sua explosão disse, tá? Agora é uma análise mais não comprovada devido ao cálculo físico que foi feito da energia liberada desse vulcão, diz que a explosão dele foi ouvida do planeta Terra inteiro. Então foi um som que se propagou por todo o planeta. Enfim, pesquisem depois o vulcão Krakatoa em 1883 e tirem suas conclusões. E se falamos então dos construtores, vamos para a parte 2, onde falamos dos escultores ou agentes externos. Então, se os construtores criam o terreno, os escultores modelam ele. Bem, agora que entendemos isso, né, vamos falar desses escultores agentes externos, ou também chamados de agentes exógenos. Eles são a força contrária dos escultores. Eles trabalham na superfície da Terra. Então os escultores vão trabalhar no interior, embaixo da Terra. Os construtores trabalham no interior da Terra e os escultores trabalham em cima dela. Tem como principal objetivo desgastar, esculpir, modelar o relevo, que foi criado por agentes internos. O primeiro desses escultores nós chamamos de intemperismo. Ele não transporta a rocha, ele não movimenta a rocha. Ele apenas decompõe rochas. O intemperismo ele pode ser chamado de físico, quando ele simplesmente quebra a rocha, sem alterar a composição. Então, uma rocha despencou e bateu na outra. É o intemperismo físico. Ou pode ser chamado de intemperismo químico, como, por exemplo, a água entra em contato com uma rocha ferrosa e oxida essa rocha. Do intemperismo físico, podemos falar também quando há diferenças de temperatura, hora é frio, hora é quente, hora é frio, hora é quente. Isso pode acabar gerando rachaduras na estrutura da rocha e vir a quebrar ela.
Depois do intemperismo, como viemos falando aqui, a gente entra no processo chamado de erosão. Que a erosão, já agora, a gente tem um processo de desgaste da rocha ao mesmo ponto em que nós vamos ter o transporte desse desgaste, tá? Então, a erosão é o processo de remoção, transporte, deposição de materiais que foram desgastados. A erosão é o processo de remoção, transporte e deposição de materiais que foram desgastados. A erosão pode ser causada por vários agentes. Então a gente tem erosão fluvial, erosão eólica, erosão pluvial, erosão glacial e erosão marinha. Na erosão fluvial, a gente vai ter a água, né, que é um dos maiores escultores do planeta Terra, que é um dos que mais desgasta o terreno, como por exemplo o Grand Canyon. Todo aquele formato do Grand Canyon foi causado pela água dos rios que passavam por ali. Erosão eólica, a ação do vento. Então, em áreas secas, o vento transporta partículas de areia, esculpindo rochas e formando dunas. Ou seja, aquelas dunas não se formaram porque elas sempre estiveram ali. O vento foi movendo lentamente as areias ao redor, formando aquelas dunas. Temos a erosão pluvial, que ela é provocada pela ação da chuva. As gotas de chuva impactam o solo, soltando partículas que são transportadas por enxurradas. Então a gente começa a entender deslizamento de terra, aqueles exemplos que acontecem na BR de vez em quando, que a gente observa. Pô, caiu um morro por causa da chuva. Por que cai? Porque a água bate e vai soltando partículas de terra, desestruturando o terreno. Aí temos a erosão glacial, que é a ação das geleiras. Elas agem como verdadeiras lixas gigantes, esculpindo vales em formas de U e transportando enormes blocos de rocha. Então a geleira ela vai crescendo, se expandindo e lentamente empurrando a rocha. Eu vou botar imagens da erosão glacial para facilitar a visão de vocês. Por último, uma que acontece constantemente, a erosão marinha, que é a ação das ondas e marés que atacam a costa o tempo todo. São elas que vão formar as falésias e as praias, ou seja, toda a areia da praia já pertenceu a uma rocha no passado. O tempo todo essas rochas estão sendo atacadas pelas ondas do mar. E frequentemente essas ondas vão tirando pequenas partículas das rochas, só que essas partículas não vão embora. Elas vão se juntando, se agrupando e formando areia. E por último, não podemos esquecer da ação antrópica, né? A ação do ser humano. Sempre que no Enem, no vestibular, aparecer ação antrópica, ou seja, a ação do homem. Nós somos um dos agentes mais rápidos e impactantes na natureza, com o desmatamento, a construção de cidades e mineração. Aceleramos drasticamente os processos de erosão e alteramos o relevo em uma escala de velocidade sem precedentes. Claro, existem animais que causam erosão, mas nós, seres humanos, somos campeões nesses processos. Agora, vamos dar uma olhada em algumas questões de vestibulares para dar uma fixada nesse conteúdo. A erosão laminar tem origem na degradação e movimentação de pequenas partículas do solo, causadas pela ação da água. Para evitá-las, deve-se eliminar o desprendimento causado pelas gotas de chuva que golpeiam o terreno. O processo erosivo descrito no texto é minimizado pela... Bom, ele está falando de chuva, então a chuva é a erosão pluvial, como nós já observamos aqui no vídeo. E ela cai batendo no terreno. Então eu preciso de alguma coisa que segure esse impacto da chuva. Vamos lá. Letra A, a inserção de pecuária extensiva. Ou seja, eu vou botar vacas para ficar embaixo da chuva, para que a água bata na vaca em vez de bater no terreno. Até daria, mas seria meio caro, né? Manutenção da cobertura vegetal, ou seja, vou botar gramas e ó, corretíssimo, letra B. Ou seja, a grama ela tá lá de propósito. A água, em vez de bater com tudo no terreno, ela bate na grama e essa, por sua vez, absorve o impacto. Podemos já terminar a questão por aqui. E agora para vocês verem como esse tipo de pergunta cai muito, olha mais uma vez sendo discutido no Enem. Segundo o pensamento religioso do padre Cícero Romão Batista, a ação humana do camponês sobre a natureza
deveria seguir alguns princípios norteadores, os quais ficaram conhecidos na cultura popular brasileira como os preceitos ecológicos do Padre Cícero. Dentre esses preceitos destaca-se: não plante em serra acima, nem faça roçado em ladeira muito em pé. Deixe o mato protegendo a terra, para que a água não a arraste e não se perca sua riqueza. Comparando o pensamento do Padre Cícero com o atual conhecimento científico, pode-se encontrar elementos de convergência, já que a prática citada contribui, primeiramente, para evitar a erosão. Tá aqui, ó. Por que isso? Bom, se a chuva cai, ela vai cair no terreno. Se eu tirar aquela grama que vai absorver o impacto, essa grama não vai absorver o impacto, o terreno vai ceder, a gente vai ter um deslizamento de terra. Então o que o Padre Cícero está dizendo aqui? Não tira grama, não desmata o pé da serra, não desmata morro, porque vai ter deslizamento de terra. Enfim, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Espero que procurem mais vídeos na internet, que procurem mais esse exercício. Qualquer dúvida, estou à disposição.